84 anos separam duas invasões na Rússia. Em 1941, soldados alemães marchavam a pé pelo que na época era União Soviética, pelo mesmo terreno que hoje drones ucranianos sobrevoam em minutos. E a diferença é que, em 1941, capturar cidades como Smolensk, bem próximas de Moscou, custou cerca de 300 mil vidas alemãs, uma única cidade para ser capturada. Hoje, um dronezinho de 400 mil dólares, custo que é baixo perante uma guerra de grandes proporções, consegue destruir um tanque russo de 3 milhões sem derramar uma gota de sangue ucraniano. Então, a guerra mudou e você vai entender como. Tudo bom com vocês, pessoal? Olha, eu fico impressionado com a diferença que uma tecnologia que foi criada recentemente mudou o parâmetro de guerras que antes eram muito mais difíceis de serem travadas. Em 1941, a Alemanha ela invadiu a União Soviética e em 3 anos perdeu milhões de pessoas tentando chegar a Moscou, né? E aí, tentando chegar a Moscou, ela não só não chegou, como também esgotou todos os seus recursos no caminho até Moscou. Isso mostra que o território da Rússia, né, para ser invadido, é quase impossível. Houveram tentativas em 1812 com Napoleão Bonaparte, 1941 com Hitler, ninguém conseguiu. A Ucrânia iria conseguir? Provavelmente não. Mas a tecnologia de drones ajudou bastante a Ucrânia a conseguir uma vantagem. E para vocês terem uma noção de como que era difícil conquistar o território russo, eu vou mostrar para vocês como que foi para a Alemanha uma dificuldade imensa de conseguir atravessar territórios assim que seriam fáceis na teoria, mas que na prática se mostraram completamente complicados. Bom, esse é o mapa da Alemanha, em amarelo, que estava conquistando a Europa toda com os exércitos nazistas. E aí, ela já estava assim, com muita confiança que iria chegar em Moscou em algumas semanas. Ela saiu mais ou menos dessa região aqui, né, que era a Polônia, que ela já tinha conquistado muito facilmente. Foi o primeiro território que ela conquistou. E estava indo, né, com seu exército muito bem equipado, muito bem preparado para Moscou. Foi muito longa a viagem, né, alguns milhares de quilômetros. E o Stalin, que era o grande líder da União Soviética, residindo em Moscou, ele fez questão de simplesmente acabar com todas as formas de abastecimento, comida, gasolina, no caminho, sacrificando até mesmo a própria população que residia nessas regiões aqui, né? Nessas regiões aqui que estavam sendo consideradas terra arrasada. Todas essas regiões foram muito prejudicadas, mesmo que nessa época, 1951, ainda faziam parte da União Soviética, que depois foi perdendo território até essa parte aqui, né? Foi perdendo território até chegar aqui. E eu desenhei uma cidade aqui que foi um grande exemplo aí de como que estava difícil de chegar cada vez mais perto de Moscou, apesar de o exército alemão já ter avançado muitos e muitos quilômetros. Chegou nessa cidade aqui, o exército nazista precisou sacrificar muitos homens para conseguir tomar um pedacinho dessa área aqui. Só que aí que tá. Tinha também um rio que eles passavam aqui, fazia uma curva e subia para cá assim, né? Não tão para cá, mas subia assim. E eles tinham que passar esse rio. E as tropas alemãs já estavam muito exaustas. Elas tiveram que se dividir. Uma parte foi para cá. Uma parte das tropas alemãs que quis ir para cá para tentar pegar uma gasolina lá em Stalingrado e acabou ficando por lá mesmo. Perderam a guerra. Por lá, morreram. E aqui em Smolensk, invadiram. A guerra durou dias e dias, muito mais do que estava previsto.
E aí eles pensaram assim, nossa, agora sim, vencemos. Foi difícil, viu? Estamos exaustos, sem recursos e tal, mas o bom é que já estamos a 30 quilômetros de Moscou, estamos quase chegando. É só pegar Moscou e a guerra acabou para nós, pelo menos aqui na União Soviética, né? Então, vamos lá? Bom, aí um outro general iria falar assim, olha, a gente tá precisando de abastecimento, tem gente aí que tá com tanta fome, tá matando o próprio cavalo para comer, tá um negócio complicado. Ah, tá, pois é, mas pelo menos a gente já dizimou todas as tropas soviéticas que estavam por aqui assim, então a gente já pode avançar, né? Pois é, irmão, não pode não, porque já chegou mais gente e as tropas soviéticas já se regeneraram todinhas. E como assim? A gente matou uns centenas de milhares de soviéticos e já tem gente lá de novo pra lutar outra batalha? Pois é. De onde veio esse pessoal? Então, veio de todas essas regiões a leste, Cazaquistão, Ossétia do Sul, Ossétia do Norte, Azerbaijão, Perm. Nossa, eu não sabia que tinha tanta gente na União Soviética, não? Pois é. O pessoal falou pra gente que eram uns 220 milhões de pessoas soviéticas. A gente não se ligou que isso era um número muito grande, né? A gente só matou uns 20 milhões, ainda falta mais algumas dezenas de milhões de soldados aí. E aí, como é que a gente vai fazer? Sem abastecimento, sem água, sem gasolina, sem comida e passando um frio danado porque a gente demorou demais pra vencer. Agora chegou o inverno, que a gente não estava esperando passar por inverno. O que a gente vai fazer? Aí o outro fala assim, pois é, não sei, vamos tentar de novo, né? E aí, o que acontece? Eles foram tentando avançar. E tem muitas filmagens da época de como que foi difícil avançar e como que Moscou não foi capturado por conta dessa dificuldade toda. E eu vou mostrar para vocês que eu acho muito interessante. A relação entre atrito e regeneração era desfavorável ao atacante em proporção que nenhum modelo de campanha do alto comando havia incorporado. O que ele tá falando, gente? Ele tá falando que o atrito que era gerado pelo exército nazista era facilmente superado pelo exército soviético em regeneração. Os soviéticos perdiam muitas pessoas, mas tinha muito mais pessoas para eles enviarem para a guerra. Muito mais soldados. Isso que ele tá falando. O dilema estratégico emergiu entre os dias 19 de julho e 21 de agosto de 1941. A questão central era, depois de consolidar a Bolsa de Smolensk, o grupo de exércitos centro deveria avançar diretamente sobre Moscou ou seus grupos Panzer deveriam ser deslocados para o sul? O alto comando, incluindo Brauchitsch e Halder, argumentava pela continuidade do avanço. Moscou era o nó ferroviário central, cujo controle desarticularia a logística soviética, o centro político cuja queda poderia precipitar crises de moral e o objetivo cujo alcance antes do inverno dependia de cada dia disponível na janela climática. Guderian. Outra coisa importante, eles tinham prazo para fazer isso. E os soviéticos faziam questão de dificultar muito. Destruía a ferrovia, destruía a rodovia, destruía pontes, destruía plantações. Isso tudo atrasava, porque eles precisavam de arrumar onde conseguir passar os tanques, passar os carros, né? Arrumar gasolina, arrumar mantimento, arrumar comida. Isso demorava, porque eles não achavam. E aí o que acontece? Quando eles demoravam muito, o inverno ficava cada vez mais próximo. O inverno lá da Rússia é uns 30 graus negativos, viu? Em visita ao quartel-general de Hitler, em Rastenburg, no dia 23 de agosto, tentou reverter pessoalmente a decisão. Não obteve sucesso. A Diretiva 34, emitida em 12 de agosto, e sua complementação de 21 de agosto, formalizaram o desvio do segundo grupo Panzer para o sul. O custo operacional é mensurável em dias. O redirecionamento do segundo grupo Panzer para o sul exigiu aproximadamente 3 semanas de marcha e realinhamento logístico. A campanha de Kiev, encerrada em 19 de setembro, com a captura de aproximadamente 665 mil prisioneiros soviéticos, consumiu o mês de setembro inteiro. A Operação Tufão foi iniciada apenas no dia 2 de outubro de 1941, representando um atraso total de aproximadamente 6 semanas em relação ao cronograma mínimo do alto comando. Então, o que aconteceu? Esses aqui são tropas soviéticas que foram capturadas. Mas, pelo que vocês viram, demorou demais para capturar. E isso aí gerou um atraso no cronograma muito grande, e esse atraso gerou, assim, um desgaste
irreversível das tropas nazistas. E agora, em contraste, nós temos outro cenário, que a Ucrânia está em guerra, mas usando drones. Isso muda completamente o cenário da guerra. Ninguém precisa invadir tanto assim como a Alemanha fez, mas pode mandar um drone que muitas vezes nem é detectado por nenhum sistema de defesa. Esse drone faz um estrago, viu? Eu vou mostrar para vocês isso. Em 2 noites seguidas, os ucranianos cortaram 2 elos da mesma cadeia, cirúrgico. E sabe qual a arma que fez isso? Parece até brincadeira. Olha o drone. O drone se chama Lyuty, que em ucraniano significa feroz. Custa cerca de $200 mil cada um. O motor é alemão, custa $5 mil e é vendido livremente. A fuselagem é de fibra de vidro, pesa 200 quilos e voa até 2.000 quilômetros sem... Gente, o alcance é de 2.500 quilômetros. Isso é mais do que a Alemanha precisava de andar até chegar a Moscou, ou pelo menos mais ou menos o mesmo tanto, sabe? É impressionante como que às vezes eles conseguem sobrepor essas distâncias com tanta facilidade. 85 anos atrás isso era impossível. Agora isso aí virou fichinha para os ucranianos. E por isso equilibrou a guerra que poderia ser vencida pela Rússia em pouquíssimo tempo, a Ucrânia está conseguindo equilibrar com esses drones, claro. Os russos tentarem cegar o drone. Parece um aviãozinho, tá? Mas não, é um negócio que dá pra ser 2 homens assim, consegue carregar. Né? 2 homens bem fortes, mas consegue carregar, sabe? Eletrônica, ele continua no rumo certo. Quem operou o ataque foi a unidade Alfa do SBU, a inteligência ucraniana. A mesma equipe que afundou navios russos no Mar Negro, atingiu o caça MiG-31 na Crimeia, explodiu plataformas no Cáspio. Eles programaram cada drone com mais de 1.000 pontos de rota para desviar dos radares russos e acertaram em cheio. O comandante das forças de sistemas não tripulados ucranianas, olha os dronezinhos aqui em cima, conhecido pelo codinome Magyar, deu uma entrevista para BBC poucos dias antes do ataque a Perm e disse algo que assusta. Que 1.500 a 2.000 quilômetros dentro do território russo já não é uma retaguarda pacífica. Que o pássaro ucraniano voa onde quer e quando quer. Pareceu uma provocação na hora, mas era um aviso. E o drone, por mais incrível que seja, não é a parte mais surreal dessa história. A primeira coisa que os moradores de Perm viram foi uma nuvem branca em forma de cogumelo subindo no horizonte. Então, gente, o que esse cara aqui falou foi que distância não é problema mais para eles. Eles conseguiram superar isso. Isso aí é histórico. Em 80 e poucos anos de história, a gente não tinha nem um pouco de possibilidade disso acontecer. E agora, essas distâncias aí que a gente vê que eram impossíveis de chegar daqui até aqui, ó, desse né, lugarzinho até aqui, é fichinha para um drone. Agora, a Ucrânia que fica por aqui, tá chegando aqui, tá chegando aqui, tá chegando aqui, com facilidade. Os alemães aprenderam em Smolensk que números não vence a Rússia. 300 mil baixas foi para um avanço temporário, mas hoje a Ucrânia aprendeu que tecnologia vence esses números. Um país de 40 milhões consegue resistir a um número de 144 milhões de habitantes na Rússia, porque não está lutando como em 1941, está lutando como em 2026. É a mesma terra, a mesma estratégia russa de defesa, mas um resultado completamente diferente quando você não precisa mandar carne humana contra concreto e aço. Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido como que a tecnologia pode mudar a guerra e o que tem acontecido ultimamente, quais são as atualidades lá na guerra da Ucrânia. Se gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e obrigado por ficar até aqui. Até um próximo vídeo.